se você for organizado, se você for sério, quiser mesmo ir nesse caminho de ser um técnico sério, um técnico respeitado, você precisa ter isso em mente. No vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou responder as perguntas da audiência que mais aconteceram durante esses mais de 25 vídeos que nós fizemos nos dias que se seguiram até a data de hoje. O meu nome é Caio e esse é o episódio 26 da Semana Domine a Sua Assistência. Durante esses vídeos que aconteceram, eu recebi muitas perguntas de diversos tipos diferentes, muitas dúvidas, de gente que trabalha em casa, de gente que trabalha de loja, de pessoas que têm dúvidas financeiras, dúvidas sobre orçamento, dúvidas sobre ponto. Então eu separei as dúvidas mais comuns para poder tentar, dentro do tempo que a gente tem aqui, responder o máximo possível essas pessoas que estão com problemas para captar clientes, para fechar serviços, pessoas que têm problemas administrativos na assistência de celulares. Muitas vezes são bons técnicos, mas que têm algumas dificuldades na hora da gestão, na hora de ser um empresário no ramo de manutenção de celulares, ok? Então a primeira pergunta que vem aqui, essa aqui é até engraçada, é uma pergunta mais para descontrair. Você tira tudo que você fala nos vídeos da sua cabeça? Tudo está aqui na cachola. Mas existe uma coisa que a gente usa quando a gente vai fazer os vídeos. Muita gente gosta de roteiro, né? Escrever e ir lendo ali. Eu não. Não sei se você repara que muitas vezes eu dou uma olhadinha para baixo aqui para a tela do meu computador, porque nós temos o que a gente chama de bullet points, que são alguns lembretes dos tópicos que a gente fala. A gente organiza um assunto que a gente quer falar, aí a gente vai lá, eu quero falar dentro de orçamento, eu quero falar sobre custo fixo, sobre custo variável, eu quero falar sobre margem ótima, quero falar sobre várias coisas. Aí a gente bota lá os tópicos e como a gente tem conhecimento do assunto, a gente sabe o que significa e como fazer aquilo. Aí a gente vai desenrolando o vídeo. Então, basicamente tudo está na cabeça. Mas acontece que a gente precisa de uma ajudinha porque a gente não é máquina, né? Então é isso. Como calcular o orçamento para passar para o cliente? Essa é uma dúvida. O pessoal que está se inscrevendo no evento está muito com essa dúvida. O pessoal me manda direct com essa dúvida. E uma das grandes dificuldades das pessoas que estão no ramo de manutenção de celulares é justamente como passar o orçamento para o cliente. Mesmo porque a gente tem vários problemas, né, com concorrência, então a galera muitas vezes está mergulhando o preço do seu lado e você fazendo um serviço muito barato e você, às vezes, você está lá querendo trabalhar no seu preço e você não consegue fechar serviço porque o cara lá está cobrando 20, 30 reais em mão de obra. Assim, eu não sei, não conheço todas as regiões do Brasil, não sei exatamente qual é a margem de preço praticada em todos os lugares, eu sei a margem ótima. Você tem que ter a tua margem ótima. Então você tem duas coisas para você considerar quando você calcula o seu orçamento. Tá? Você tem o seu custo fixo. O que é o custo fixo? Custo fixo é aquele custo que você tem, que são as despesas que ocorrem todo mês. Você vendendo, você fechando serviço ou não, essas despesas ocorrem. Aluguel, internet, eletricidade. Se você tem algum plano de telefonia diferenciado para você poder atender o seu cliente. Marketing, quando você faz um marketing digital, quando você paga anúncio. Se você paga algum profissional para estar na sua loja, que é o salário. O seu salário como técnico, porque antes de ser dono da empresa, se você está na bancada, você trabalha como técnico. Então, esse salário também entra no seu custo fixo. Então, se você tem um funcionário, o salário do seu funcionário está no custo fixo. O seu salário, eletricidade, internet, aluguel, etc, etc. Tudo aquilo que todo mês, vendendo ou não, abrindo a loja ou não, fazendo serviço ou não, você precisa pagar, você precisa honrar. Esse é o custo fixo. Então você vai calcular esse custo fixo total. Você vai botar lá no papel e caneta, e você vai dizer lá, olha, eu gasto aqui 4 mil reais por mês com salário, com aluguel, com prestação de qualquer coisa que você tenha, o custo do seu negócio, 4 mil por mês. Aí digamos que você receba aí 9 mil, que você fature 9 mil por mês no seu negócio, 9, 10 mil. Vamos arredondar para 10 mil para ficar mais fácil a gente fazer essa conta. Então você fatura 10 mil por mês. Se você tem um custo de 4 mil reais por mês, você tem um custo fixo de 40% do seu faturamento. Você precisa de 40% do seu faturamento para você poder honrar suas despesas mínimas do mês. O que significa isso? Você vai precisar jogar 40% pelo menos em cima do seu custo
variável. O que é o custo variável? Custo variável é o preço da peça, se você tiver frete, se você tiver despesa para você poder chegar no seu fornecedor. Todos os custos que são os insumos que você precisa ter na sua bancada são variáveis. Então, tudo aquilo que você usa para você poder, que permite você fazer o serviço do reparo, é um custo variável. Aí, digamos que você tem aqui o custo variável que é calculado caso a caso, tá? Não existe assim um percentual fixo para você poder estabelecer o custo variável. Cada tela tem um preço, cada acessório tem um preço. Em cada situação, você tem um preço que você vai ter que botar. E o orçamento ele é calculado com base na peça. Não existe nada fixo. A pessoa que tá calculando o orçamento fixo está de brincadeira na tomateira. Não tem como você calcular, eu sempre boto 60%. Eu sempre boto 40%. Olha, minha mão de obra é R$30. Minha mão de obra é R$60. Quem está fazendo isso ou está deixando dinheiro na mesa ou está saindo fora do mercado porque está ficando mais caro do que o mercado, não que a concorrência. Existe uma diferença. Então, o seu custo variável, o seu custo fixo, ele é um percentual fixo que você tem que botar em todo orçamento que você faz, 40%. Aí, o que você faz? Você vai pegar o seu custo variável, que é o preço da peça, mais frete, mais isso, mais aquilo, e você vai botar. Digamos que você tem uma peça que custou R$100. Esse é o seu custo fixo. Você vai botar R$100 mais 40%. Ou seja, para você bancar o seu custo fixo, você já tem que cobrar aqui R$40 a mais na peça. Então, você já tem um preço aqui de R$140 só para bancar suas despesas básicas. Mas, Caio, poxa, peraí, mas eu estou nesse ramo para ganhar dinheiro, eu estou nesse ramo para lucrar. Se eu botar só 40%, eu só vou pagar minhas contas. Pago meu salário, beleza, mas eu só vou pagar minhas contas. E aí, como é que eu faço pro resto das coisas? Aí é que entra o pulo do gato. Existe uma coisa que a gente chama, no meu método, no método CIV, que é o ciclo infinito de vendas, eu chamo essa margem de margem ótima, que é uma margem que você calcula especificamente para o seu negócio, para você pagar suas despesas fixas, para você cumprir os compromissos variáveis, que às vezes você tem uma assistência que está regularizada, então você precisa pagar imposto, você precisa às vezes ter uma despesa não prevista, você precisa de capital de giro para você trabalhar, porque você nunca sabe, estourou uma pandemia aí, ó. Em vários estados do Brasil as lojas ficaram fechadas, então você nunca sabe. Então você tem que ter um pedaço para você ir separando todo mês para o teu capital de giro. Você precisa reinvestir no teu negócio para ele crescer. Então a margem ótima ela é uma margem calculada visando todos esses gastos, todos esses investimentos, todas essas situações que podem ser não previstas ou que podem ser previstas dependendo do dia e dependendo da circunstância que você se encontra na sua assistência técnica. Então, a margem ótima, ela diz respeito sobre isso. Caio, como eu calculo minha margem ótima? A sua margem ótima é o valor do seu custo fixo, o valor do seu custo variável, mais o que você acha que precisa somar para poder ter uma sobrevida e crescer o seu negócio. Por exemplo, a margem ótima do meu negócio é 60%. Por quê? O meu custo fixo é 30% do meu faturamento total. Então, para cada R$10.000 que eu faturo, R$3.000 é o que eu tenho de custo fixo. Então, eu jogo mais 30% para poder cobrir minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis e para poder ter grana para poder continuar. Muita gente acha que, Caio, poxa, mas às vezes eu vou jogar 60% em cima de um alto-falante. Um alto-falante custa R$10, eu vou ganhar R$6 em cima. É aí que entra o bom senso. Você vai dar o seu orçamento caso a caso. Caio, poxa, mas é difícil. Como é que eu vou treinar o funcionário assim? Existem formas, tanto que eu treinei os meus. Então, tem técnicas para você treinar o seu funcionário para entender uma constante, uma métrica, para você poder conseguir estabelecer um orçamento onde você mantenha a sua margem ótima, onde você esteja dentro do mercado e permita esse orçamento você a crescer dentro do seu negócio. Então, eu estabeleci para mim que a minha margem ótima é 60% de lucro, um mínimo, tá? Existem telefones que a gente ganha mais e existe também que ganha um pouquinho menos.
Porque, pô, você vai consertar o Moto G2, trocar o alto-falante de um Moto G2. Tu vai jogar uma mão de obra mínima de R$90 em cima, que é a minha mão de obra mínima. Porque, por exemplo, você pega uma tela que custa R$100, aí você tem uma margem ótima de 60%, né? 100 mais 60% daria R$160. Poxa, R$60 para ganhar numa tela, no meu nível aqui que eu estou no meu negócio, não é um bom negócio para mim. Então eu estabeleci uma margem mínima para mim, que até o ano passado era R$80. Com o ganho da inflação de 10,8%, minha margem mínima virou R$90. Então agora o meu custo para trocar essa tela é de R$190. Agora, eu não vou cobrar R$90 para trocar o alto-falante de um Moto G2. E também não vou perder o cliente. Como eu sei que é um serviço básico, simples, que demora 10 minutos, eu cobro 60, cobro 50. Então, tá aí a gente ter o bom senso de fazer um orçamento que esteja dentro do mercado e que não seja engessado. Porque muitas vezes a gente perde serviço para a concorrência porque engessa o orçamento. Ah, meu orçamento é 100% do valor da peça. Cara, isso aí, em muitos lugares, se você está sozinho, em muitos lugares, se você tem um poder aquisitivo alto, se você tem uma dificuldade grande de chegar à peça, é até aceitável. Mas se você engessa, por exemplo, você vai pegar e você vai jogar 100% da peça em cima de um Moto G2, que o custo da peça é R$80. Você vai estar cobrando aí R$160. Beleza, tá dentro. Agora, você vai pegar um iPhone 13 Pro Max, que a tela está R$1.500. Se você cobrar R$1.500, o cara vai preferir na Apple fazer. O cara não vai fazer contigo. Então você tem que ter o bom senso de saber, cara, aonde eu estou dentro do mercado? Aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Ah, cara, pô, mas e se eu tomar prejuízo? Se eu tomar prejuízo, o custo da peça sai do meu bolso. Sai, você tem razão, se você tomar prejuízo. Mas isso faz parte do ramo de manutenção de celulares. Toda profissão tem os ossos do ofício, que a gente chama, que é a parte ruim. E a parte ruim do técnico de celular é que ele assume riscos. Ele assume riscos na hora que ele faz o serviço. Agora, você vai assumir que você vai quebrar 100% das peças? Você precisa entender que você tem um percentual. Cada vez que você ganha mais experiência, a relação entre peça que você danifica e peça que você consegue recuperar com êxito, ela é maior. Por exemplo, aqui no meu negócio já está em 30:1. A cada 30 telas, por exemplo, que a gente abre, até tela trincada, a gente danifica uma. E é uma situação geralmente inusitada, não prevista. Por exemplo, um outro técnico que pegou e passou T7000 no flex e colou o flex no frame. Não tem como a gente prever uma situação dessa. A gente está soltando a peça, a gente move a peça, na movimentação da peça, rasga o flex. Então isso são ossos do ofício. O que a gente tem que entender é que é assim, a gente toma prejuízo. Agora, eu quero ou não fazer parte da manutenção de celulares? Se eu quero, eu tenho que assumir que às vezes isso acontece. O que eu não posso é sair do mercado para me dar uma segurança que não existe. Porque o que você prefere? Fazer um serviço ganhando 100% ou você prefere fazer 10 serviços ganhando 60%? Eu vou explicar uma coisa. Muita gente pensa assim, pô, peguei 3 clientes por dia, tô beleza. Meu orçamento está alto, eu estou jogando meu lucro lá em cima, faço 3 telefones por dia, ganho R$600. Beleza, 3 clientes. Mas se você fechar com 10 clientes, a sua carteira de clientes aumenta muito. A probabilidade de você ter clientes recorrentes dentro de 10 é muito maior do que de 3. Então, às vezes, dependendo da estratégia de mercado, vale muito mais a pena você ter uma margem mais minorada e ótima dentro do seu custo, que banque seu custo fixo, custo variável e que dê para você também reinvestir no seu negócio. E você está dentro do mercado e fechando serviço e cada vez captando mais clientes, cada vez fechando mais serviços, clientes falando bem de você lá fora. Vai ter os que vão falar mal, óbvio, mas a maioria, se a gente faz o serviço direitinho, com honestidade e transparência, vai falar bem. E cada vez essa galera fala mais e é isso, o ciclo infinito de vendas é isso, é a captação de clientes. É você cada vez girar essa roda, você botar o negócio para movimentar. E não pode ter medo de fazer negócio dentro da sua capacitação técnica. Então o orçamento é isso. Muitas vezes, e assim, Caio, poxa, mas se eu botar minha margem ótima, eu saio de mercado. Beleza. O que vai acontecer? Você precisa ter na sua consciência que ou você trabalha na sua margem ótima ou não dá para trabalhar. Porque ninguém entra no negócio para marcar passo. A gente entra no negócio para vender, para crescer, para prosperar. Você começa trocando tela.
Você pode ter o sonho de abrir uma rede de franquias. Você pode ter o sonho de abrir uma rede de lojas. Você pode ter o sonho só de ser um baita técnico de bancada, uma referência em reparo avançado de placa, uma referência em recuperação de tela, em recuperação avançada de software. Você pode ter o sonho que você quiser, desde que você entenda que você tem o seu custo, você tem o seu lucro e ele não pode ser envolvido. Muitas vezes a gente abre mão da nossa margem ótima para poder bater a concorrência. Quando, na verdade, o que a gente precisa conseguir é um diferencial para poder trabalhar na nossa margem ótima, não perder serviço para a concorrência e conseguir impor o nosso ritmo de trabalho para o cliente. Beleza? Essa pergunta acontece muito. Então, acha a sua margem ótima. É o seu custo fixo da sua empresa. Você pega o seu faturamento total. É 10 mil. Seu custo é de 3 mil. Seu custo é de 30%. Então, você já sabe que minimamente você tem que jogar 30% em cima do seu custo. Depois você vai pegar o custo da sua peça, custo do seu transporte, se você vai buscar, ou do frete, se você traz, você dilui na quantidade de peças, custo variável. E depois você joga, acrescenta aquilo que você acha. Vou jogar mais 20% aqui, porque com 20%, 10% eu guardo e 10% eu reinvisto na loja. E assim caminha a humanidade. E você consegue trabalhar na margem ótima, não passa sufoco, cada vez incrementa mais o seu negócio e ele cresce e crescendo traz mais clientes. Seu faturamento aumenta, o percentual de custo fixo diminui, ou seja, você consegue lucrar mais, aumentar sua lucratividade e você consegue crescer cada vez mais. É assim que funciona a margem de lucro, não tem para onde correr. Se a galera estiver mergulhando o preço, deixa eles. O que você não pode é cair na deles e você matar a sua lucratividade para você poder, de repente, ganhar um cliente que está leiloando o seu serviço. Perfeito? Então, eu espero que a galera que tem essa dúvida tenha entendido isso, que a gente tem que impor a nossa qualidade, impor o nosso serviço. Por menor que você seja, por menor que o seu negócio seja, tem que impor. Muita gente chega aqui na loja, mas ali no fulano ali tá R$10 a menos. Eu falo, cara, infelizmente, eu não consigo fazer para você mais do que eu já fiz. Então, você pode procurar lá, faz lá, porque eu tenho minha carteira de clientes, ele tem a dele. O cara ele vai chegar aqui, vai pedir um desconto de R$10, aí vai chegar lá no outro cara, vai pedir mais 10 de desconto. Aí volta aqui, não, mas o fulano lá fez a 10. Que isso? Isso não existe. Serviço não é arroz, que você vai no mercado sempre que está mais barato. Até o mercado, às vezes, você tem um mercado que o atendimento é péssimo, você prefere pagar um pouquinho mais no outro mercado que é mais limpinho, que os caixas são mais educados, do que ficar aturando falta de educação e sujeira. Então, o seu negócio também é assim. A tua prestação de serviço ela tem que ser um diferencial, justamente para você poder impor a tua qualidade e o teu preço. Então, isso foi a pergunta sobre cálculo de orçamento. Qual o serviço que eu preciso fazer para faturar mais na minha assistência técnica? Acho que aqui a pergunta que todos fizeram, que eu tirei uma média, é: qual o serviço mais lucrativo? Na verdade, não existe serviço que dá mais ou menos lucro, porque não existe só o custo do serviço em si. Beleza, cara, troquei um CI, o CI custou R$30 e eu cobrei 400 para o cliente. Cara, que margem! Quase mais de 1000% de margem, beleza. Mas quantas horas você precisou estudar para trocar esse CI? Quantos reais você precisou investir em equipamento? Quanto tempo você demorou para se tornar apto a trocar um CI de forma profissional? Isso tudo é custo do serviço. Pode não parecer, mas ele entra. E demora muito para você tirar esse investimento. Então, lucratividade é uma coisa muito relativa. Em quanto tempo você aprende a trocar uma tela? Uma tela você aprende a trocar em, talvez, uma semana você já fica com uma habilidade manual boa para trocar uma tela. Quanto tempo você demora para aprender a ler um esquema elétrico com qualidade? Quanto tempo você demora para conseguir fazer um diagnóstico de um circuito de radiofrequência? Então, isso tudo entra na equação do custo do serviço. Então, qual o serviço mais lucrativo? Não tem. Agora, se você me perguntar o que fatura mais da sua assistência, manutenção básica. A manutenção básica é o que mais vai te dar dinheiro. Muita gente ignora, muita gente menospreza, fala, mas até os técnicos mais feras começaram pela manutenção básica. A manutenção básica, se a gente fosse fazer uma analogia com medicina, é igual a clínica geral. Você pode ver quantas pessoas vão no cardiologista por mês, mas quantas pessoas vão para tratar de uma virose. Você vai ver a quantidade é muito maior. Eu calculo no meu negócio de 7, entre cada 10 clientes que entram no meu negócio, 7 é para troca de peça. Troca de conector de carga, troca de tela, troca de cabo de antena, troca de alto-falante. De cada 10, 7. Então, o serviço que mais vai te fazer faturar é o de manutenção básica.
Aí entra aquela objeção que a gente sempre tem. Poxa, Caio, mas tem muita concorrência no meio da manutenção básica. Tem, mas também tem muito volume de serviço. Olha, tem uma pesquisa de uma seguradora norte-americana chamada SquareTrade. Em 2018, ela constatou que 50 milhões de telas nos Estados Unidos quebraram. São 5.761 telas por hora. O número ficou tão gravado na minha cabeça, a quantidade, que não saiu da minha cabeça. Uma tela a cada 2 segundos. Uma tela a cada 2 segundos. Imagina quanto dinheiro isso não movimentou. Movimentou bilhões de dólares para a indústria. E a gente aqui está falando de 2018, antes do crescimento da pandemia. A gente está falando aqui do digital. A gente está falando aqui só de tela. A gente não está falando aqui de bateria. A gente não está falando aqui de subplaca de carga. A gente não está falando aqui de flex. A gente não está falando aqui de nada disso. Só tela. Isso dados só de uma seguradora, uma única seguradora. Muita gente quebra o telefone e joga fora, bota na gaveta, não usa mais, desiste, dá para o filho brincar. Então, a quantidade é gigante de serviço. Tem serviço para todo mundo. Agora, a pergunta que não quer calar. Você está na cabeça do seu cliente quando ele precisa de um reparo? Porque muitas vezes não é a quantidade de reparo que você faz que vai fazer a diferença para o cliente. A maioria das vezes é como você se posiciona no seu mercado. Então é importante a gente ter isso na cabeça para a gente, antes da gente começar a negligenciar e achar que a gente vai se dar bem, se a gente aprender a reparar tela, aprender a trocar vidro, aprender a reparar placa, aprender recursos avançados de software, se a gente realmente está fazendo o que é necessário dentro do nosso negócio para se posicionar, para estar na cabeça do cliente, para contar uma história positiva na cabeça do nosso cliente, porque serviço tem. Se todo mundo que quebrasse uma tela hoje decidisse sair no mesmo horário de casa para consertar, não tinha assistência técnica que dá conta. E não tem. O cálculo básico, eu tirei uma média de várias cidades do interior mesmo, Tocantins, lugares muito longe, muito pequenos, lugares que são praticamente como se fossem aldeias, muito distantes. A galera tem um município chamado Arraias. O município tem 8 mil habitantes e 7.200 celulares, que conectam na rede, porque esse site que eu pesquiso, ele só contabiliza os sites que conectam. A galera que entra, bota o chip da TIM, aí conectou na rede da TIM, aí eles conseguem contabilizar. Mas e as crianças que têm telefone com Wi-Fi, que não tem chip dentro? Então, a relação é de quase 80% de pessoas que têm um celular numa região desse tamanho. Cabo Frio, que é uma região que eu trabalhei há muitos anos atrás, são 100 mil habitantes, se não me engano, e 120 mil celulares que se conectaram na rede. Ou seja, uma relação de 1,2 por habitante. Mais de um celular por habitante. E esses celulares quebram, e eles trocam, precisa de capa, precisa de película. Então o mercado tem. Então, eu posso afirmar com segurança que o serviço que fatura mais na sua assistência técnica é o de troca de peça. Por melhor que você seja em reparo de placa, se você ama, continua fazendo. É um serviço muito útil, principalmente para os técnicos que sabem trocar peça, precisam também de terceirizar. Mas não é o que tem mais volume. Dá uma lucratividade boa, mas em compensação que você precisa se dedicar, comprar de equipamento, que você sofre para poder aprender, é uma coisa de louco. E isso é um fato. É um fato. A gente não está aqui fazendo propaganda contra nem a favor de nada. O que a gente está prezando aqui é empresarialmente quais são os prós e os contras de você ter uma oficina de reparo de celulares. É uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. Tá? Muita gente não gosta de ouvir essa verdade, mas infelizmente ela tem que ser dita. Quero abrir uma loja, mas tenho medo. Isso aqui é da galera que trabalha de casa. O que de pior pode acontecer se você abrir uma loja? Não entrar clientes, você ficar devendo 1 mês de aluguel, 2 meses de aluguel, não entrar ninguém na sua loja, ninguém. Você abrir um ponto, investir um dinheiro que não é muito para celular, você não vai começar investindo muito. Você tem que sempre pensar quando você vai dar um passo além, o que pode acontecer de pior? Eu vou perder minha vida, eu vou perder minha saúde, eu vou perder meu casamento, vai acabar, meu relacionamento vai acabar. Se essa resposta for positiva, o risco é alto. Mas se o risco for um risco financeiro de baixo porte, tipo, o aluguel é 600 conto, eu fiquei devendo 2 meses de aluguel, estou devendo para o cara lá R$1.200. Quanto serviço você precisa fazer para faturar R$1.200 se você sair desse ponto e voltar para casa? Isso aqui não é pessimismo. Eu estou falando aqui, quando a gente dá um passo, a gente tem que pensar o que de pior pode acontecer. Mas isso não acontece geralmente. Não se você é um profissional sério. Então, geralmente, quando a pessoa quebra uma loja, ela já está em casa, já tem alguma experiência profissional.
é a ordem natural dos fatores, né? Já tem uma carteira de clientes básica, já consegue faturar e está querendo expandir. Então você já tem expertise para ter uma loja. Só a única coisa que você tem que entender é que existem os prós e os contras de um negócio trabalhando em loja. Logística, você tem que ter logística. Você tem despesas adicionais, que é o custo fixo, que eu falei aqui na outra pergunta, né? Que é luz, internet, aluguel, esse tipo de coisa. Você tem que estar lá religiosamente no horário que você contrata, das 8 às 18, das 9 às 18, das 9 às 19. Você tem que estar lá. Não tem esse negócio de sair para comprar peça, fechar para a hora do almoço. Isso aí é um imã para repelir clientes. Porque quando o cliente precisa de você, ele tem que saber que você está lá dentro do horário comercial. Se ele chega uma vez, ele dá com a cara na porta. Se você não tem horário fixo, ele sabe, ó, eu vou lá na hora do almoço, porque é a hora que eu tenho aqui uma folga na minha empresa, é uma hora que eu tenho folga no meu comércio, eu vou lá rapidinho trocar essa película. E você não está lá, ele vai começar para o teu concorrente que está lá. Então isso é um baita tiro do pé. Você tem que entender que abrir uma loja envolve esse tipo de comprometimento, diferente de casa. Não que você não tenha também que se comprometer em casa, mas envolve esse tipo de comprometimento. E você tem várias despesas não previstas. E você tem contato direto com o cliente. Mas você tem mais visibilidade. Seu negócio pega atração mais rápido, com menos investimento em marketing. Então, se você tem medo, você primeiro avalia os riscos, avalia o seu trabalho e pensa no que pior pode acontecer. Aí depois disso você vai lá e cai dentro. Como me livrar da concorrência? Isso não vai acontecer, isso não acontece com ninguém. Nem se você arrumar um trabalho. Se você hoje se candidatar a uma vaga de emprego, você tem concorrência. Se você estiver dentro do seu trabalho já trabalhando e estiver disputando uma promoção, tem concorrência. Tem alguém que vai querer também a mesma coisa que você. É a lei da natureza, é a lei do negócio, é a lei do empreendedorismo. Você tem que se dar bem apesar da concorrência. E sempre vai existir, para onde você vai ter os concorrentes covardes, você vai ter aquela galera que não sabe trabalhar, que acha que o único ativo que eles conhecem é o preço, porque quando você não tem uma habilidade de empreendedorismo, o único ativo que você conhece para negociar com o seu cliente é o preço. Esse é o único ativo. Então, se você só tem o preço para negociar, é a única coisa que você consegue barganhar com o seu cliente. E aí começam os problemas. Se você não consegue mostrar para o seu cliente sua competência, seu diferencial de mercado, o que você faz, você vai ser sempre vítima da concorrência. Principalmente o pior, não é da concorrência profissional, é da concorrência amadora. Porque a concorrência amadora é aquela concorrência que mergulha preço. Mas eles não sabem que eles estão serrando o galhozinho de árvore deles e caindo. Se você for malandro ou malandra, você vai se segurar e vai ficar. Não tem jeito. Não existe milagre, ninguém faz milagre. Então o cara não consegue cobrar R$20 numa troca de tela e depois sair de lá com a assistência crescendo, comprando terreno, comprando carro, comprando casa. Ele não consegue. Ele vai sempre estar se segurando dentro das próprias... Vai estar sempre patinando. E não é esse o objetivo. O objetivo é você passar pela concorrência tendo a sua marca, o seu negócio e a sua identidade. Então, a concorrência, ela pode ser uma coisa também que te tira da sua zona de conforto. Eu sei porque aconteceu comigo. Quando eu voltei de Cabo Frio para cá, para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, eu montei o meu negócio e tinha só uma loja quando eu montei. Agora tem mais de 10, no entorno de 5 km tem mais de 10 lojas. Quando eu cheguei tinha uma loja. E esse cara, ele estava super acomodado, porque só tinha ele, a outra loja que tinha 5 km depois. Então, ele pegava o serviço do cliente, ele demorava 2 semanas para entregar, ele pegava o serviço que ele não sabia resolver e deixava lá na bancada, ele entregava serviço mal feito, ele não estava se importando muito porque ele estava sozinho, o cliente muitas vezes não queria se deslocar para poder consertar o celular e acabava aceitando aquela condição. Daí eu entrei. E entrei com sangue nos olhos, porque eu tinha falido uma vez em Cabo Frio. Eu tinha passado por problemas em Cabo Frio. Então eu entrei disposto a fazer a coisa acontecer. E entrei quente. Mesmo com pouco recurso, eu fiz o que eu pude. E o cara, ao invés dele se armar para poder lutar, ele se entregou. Menos de um ano depois ele saiu. E eu fiquei um tempo sozinho, quase um ano sozinho. Aí entrou um outro concorrente que tem mais tempo de assistência técnica do que eu e entrou com alguém por trás dele com uma grana maneira para poder botar na loja dele. Pensa que isso me intimidou? Intimidou não.
eu já tinha capital, eu estava um ano sozinho, eu tinha feito ali um bom pé de meia, então eu peguei e investi no negócio. E reinvesti, cresci. Aquele concorrente ali, ao invés dele fazer um murchar, igual eu fiz com o outro concorrente, ele me fez crescer. Então, o empresário, e nós somos empresários, o empresário ele sempre tem que olhar para os desafios e enxergar uma forma dentro desse desafio de extrair algo que agregue e não algo que diminua. Porque esse é o nosso grande problema muitas vezes. A gente sempre vê o copo meio vazio, a gente não vê o copo meio cheio. Você pensa que eu pesquisei sobre esse concorrente? Nem liguei. Eu falei, olha, ele tá lá. Eu sei, me falaram, passo por lá, vejo. Mas eu me concentrei em mim, no meu negócio. Eu falei, o que eu posso fazer no meu negócio para tornar o meu produto melhor, para tornar o meu atendimento melhor e para melhorar a estrutura de atendimento do meu cliente. E aquilo ali foi um divisor de águas, porque eu cresci dentro da concorrência, eu cresci dentro. E o cara entrou também quente, tá? O cara não entrou, ele entrou quente, que eu fiquei sabendo que ele fez umas promoções malucas lá, mas não deu não. E a gente está convivendo pacificamente, depois chegaram mais lojas e eu continuo crescendo. Então, a gente não vai se livrar da concorrência. Você tem que encontrar o diferencial dentro do seu produto. Ah, Caio, mas eu faço tudo que todo mundo faz. Mas você faz do seu jeito. O seu negócio tem a sua marca. E isso ninguém pode mudar. Agora, você precisa estabelecer uma identidade para o seu negócio. Para quando o seu cliente ter contato com a sua marca, a história que contar na cabeça dele ser uma história positiva. Apple. Quando eu falo de Apple para você, o que acontece? Você tem uma história, conta uma história sobre a Apple. Quando eu falo do McDonald's, não conta uma história? Eles não têm uma carteira de coisas que pode ser positivo ou pode ser negativo, vai depender de você. Então você não vai se livrar da concorrência, mas você pode crescer apesar da concorrência. E como eu falei, tem muito serviço. Reparo de placa ou troca de vidro? O que dá mais dinheiro? Essa pergunta aqui, eu recebi muito ela. Olha, você tem que fazer o que você gosta dentro disso aqui. Cada um dos dois tem as suas peculiaridades. Troca de vidro é uma coisa que você tem menos variáveis para você se preocupar. O investimento inicial é um pouco maior, porque você tem a laminadora e tira-bolhas custa aí mais de 10 mil, agora com a alta do dólar deve estar mais. Você tem que comprar uma separadora boa, você tem que comprar os vidros, você tem que comprar o material. A margem de lucro é muito boa, mas ela é maior quando você faz os telefones top de linha. S22, o Ultra, o iPhone 13, Pro Max, que são as telas de OLED mais caras. Aí você pode cobrar 600, 700, 800, até R$1.000 para trocar um vidro. Mas tudo tem um período de maturação. Agora, quando você fala sobre reparo de placa, o trabalho é muito maior, tá? Mas o custo por serviço é menor, depois que você alcança seu ponto de equilíbrio. Mas você tem que aprender a ler esquema. Se você quiser fazer Android, você vai ter que entender que tem escassez de peça. Você não consegue, por exemplo, a 10, a 20, a 10S, a 20, a 12, a 13, a 14, vai chegar no A15, vai indefinidamente, e cada um tem um circuito, muitas vezes um não é compatível com o outro. O A30 e o A50 são celulares praticamente iguais, mas, por exemplo, se não me engano, o OVP deles é diferente, o circuito de proteção de voltagem. Então você não consegue substituir. Se você não tiver a placa do A50, você não troca. Então essa é a dificuldade. E muitas vezes você deixa de atender 5 clientes para atender um. O tempo que você troca 5 telas, você não consegue. Você às vezes está fazendo um reparo de placa e nem sempre é bem sucedido. Então tudo tem os prós e os contras. Lucro por lucro, com retorno de investimento e prazo, eu aposto na troca de vidro. Mas você tem que fazer aquilo que faz o seu coração cantar. Para quem fez essas perguntas é porque ama a bancada. Ama mais do que ser empresário. E vai ficar na bancada fazendo serviço. O sonho dele não é ter várias lojas, o sonho dele não é ter funcionários, é reparar o maior número de aparelhos possível. Então, você tem que fazer. O que eu gosto mais de fazer? Soltar vidro, colar vidro, laminar vidro e tirar bolhas de vidro? Ou eu gosto de reparo de placa? Ou eu gosto de ganhar dinheiro? Você tem que se fazer essa pergunta. As duas profissões, elas são bem lucrativas, mas as duas têm o seu ônus e têm o seu bônus. Então é importante saber disso, ok? Mas todas as duas têm custo, tempo e dinheiro. Qual o prazo legal de garantia? Isso aqui eu recebo muito. 90 dias. Não importa o serviço que você faça. Prestador de serviço para bens de consumo duráveis é 30 dias para defeitos visíveis. Por exemplo, tu entregou um celular com a tela trincada. O cliente não viu a tela trincada.
Ele aparece depois de 30 dias, você tem o direito de falar para ele, olha, para defeitos visíveis, o prazo de garantia é de 30 dias. Agora, se for um defeito latente, se não me engano, aí o prazo é 90 dias. Invariavelmente você tem que dar. Ah, Caio, mas oxidação, 90 dias. Se você consertou, o teu serviço tem que ter garantia de 90 dias. Existe o bom senso de negociação entre clientes, você reduzir isso numa ordem de serviço, escrever que o telefone está todo destruído, que você só fez aquilo para ajudar. Mas se o cara for para a justiça, dependendo do juiz, o cara ainda dá ganho de causa para o cliente. Prazo de garantia, 90 dias. Caio, mas eu soldei um conector de carga, 90 dias. Caio, mas eu só fiz um software, 90 dias. Você botou a mão no celular do cliente, resolveu o problema do cliente, inclusive de brinde. Ah, peraí, vou zerar o seu telefone aqui, vou fazer o seu software de graça, está em grupo de inicialização. Troquei tua tela, teu telefone está em grupo de inicialização. Vou fazer o software para você, 90 dias. Caio, mas o cara não pagou nada. Não importa. Você meteu a mão no telefone da pessoa e resolveu o problema. Ok? Então, é o prazo legal e dê o prazo legal de garantia. E respeite o prazo. Que isso é uma técnica de venda. Pode parecer contraintuitivo, mas dar a garantia do cliente, você ser cuidadoso com isso, tentar atender no menor prazo possível essa garantia, é um baita diferencial de mercado. Então, dê a garantia de 90 dias para o seu serviço de solda. Ainda não está confiando no serviço de solda, que demora um pouco, né? Soldou o conector de carga, às vezes demora um pouco para a gente ficar bom naquilo, às vezes volta bastante. Assume que é um osso do ofício, ainda bem que o conector é baratinho, e vai lá e mete bronca, dá os 90 dias, que vai ser um diferencial de mercado, que a maioria dá 30. Então você já pode usar isso como um lobby de venda. Dá para ser profissional trabalhando de casa? Claro que dá. Nessa eu não vou nem me delongar muito, né? Separa uma bancada, um espaço de trabalho, organiza esse espaço, não mistura ele com outros cantos da casa. Se você não tem uma mesa sobrando, monta uma de compensado, reveste ela, cobre ela com pano, para ela ficar apresentável, que você vai precisar tirar muita foto, divulgar muito seu trabalho, para poder ter divulgação na internet. Faça isso. Aí você reserva um horário fixo para você estar no seu trabalho, porque não importa se você está em casa, você tem que estar. Vista-se, bota um tênis, não fica sem camisa, de bermuda. Isso é ser profissional trabalhando de casa. Não tem telefone para fazer? Trabalha no marketing, vai fazer postagem na internet, vai fazer stories, vai fazer alguma coisa para poder impulsionar o seu negócio, para poder começar a fazer a sua marca ficar reconhecida. Então, dá para ser profissional trabalhando de casa sim, e inclusive dá para ganhar de 10 a 30 mil reais por mês trabalhando de casa. É só jogar as cartas certas, ok? Meus amigos e parentes são os que mais causam problemas. São porque eles não enxergam profissionalismo em você. Chegou na tua loja, não tem esse negócio de faz aí para mim o desconto. Não, esse aqui é o meu negócio. E tem que ser sucinto. Esse aqui é o meu negócio. Se der certo, você paga. Se não der certo, você não paga. Se tiver garantia, eu cubro. E acabou. Sucinto. Eu sei, por experiência própria, que geralmente os parentes são os que causam mais problema. Às vezes eles encrencam com as paradas que um cliente comum não encrencaria. Eu sei disso. Acontece comigo. Mas eu sou sucinto. Amigo, quebrou? Vem cá, traz aqui, toma a garantia. Não, mas que não precisa, a gente é parente. Não, você é um cliente, você pagou, mas eu também não faço desconto. O desconto que ele tem é o desconto que é a minha margem dedutível de negociação, que eu jogo já no meu orçamento. Se ele quiser mais, ele vai em outro lugar. É assim que funciona. Quer se impor com o parente amigo? É na base da seriedade. Olho no olho, falando, meu amigo, isso aqui é meu trabalho. Se ele tiver uma profissão, você pode perguntar para ele, cara, eu vou lá no teu trabalho ficar te pedindo desconto, te enchendo o saco? Não vou. Então não vem para cá fazer isso. Desculpa até o termo de eu estar sendo assim um pouco grosseiro, mas às vezes para você se impor, você precisa ser direto ao ponto. Então, se você tem parentes que estão causando problemas, gente que está chegando na sua loja, a carta do profissionalismo, eu não sei se vocês já jogaram Uno, esses joguinhos de carta aí que tem, joga a carta do profissionalismo. Não dá entrada nem no início. Entrou no seu negócio, ou foi na sua casa. Cara, mas você está começando, eu quero te dar uma ajuda. Não, você não quer me dar uma ajuda. Eu vou resolver um problema para você e você vai me pagar por isso. Simples assim. Cara, mas poxa, eu não achei que fosse ser assim. Cara, então você procura outra pessoa. Dói perder um serviço? Dói. Mas dói mais você ficar casando com o cliente. Casando com o aparelho. Casamento é com a pessoa que você ama lá. Seu homem, sua mulher, seu parceiro. Namoro é isso. Casamento é isso. Você não casa com o cliente e você não casa com um problema no telefone. Então, se você vê que aquilo ali vai terminar numa relação de longa duração, não pega o serviço. Porque aquilo ali vai custar para você.
Vai custar mais do que o serviço, vai custar, porque pode custar a sua reputação. Então, o telefone chegou todo oxidado, você está com problema financeiro. Você está com baixa venda de clientes, mas chegou um telefone todo oxidado na tua bancada, que só precisa trocar a tela, mas tu sabe que o telefone está todo ruim. Aí você vai, troca a tela naquela esperança, cara, vai dar certo, o cliente não vai voltar depois. Aí o cliente vai e volta. E é aquele cliente zica, aquele cara que fala, não, você trocou minha tela, meu Wi-Fi parou e eu quero meu telefone arrumado. E aí? Você já está com problema financeiro, já está com baixa de clientes, já está com faturamento em baixa, já está lutando para pagar as contas. Tu ainda vai pegar uma zica dessa? Então, às vezes, o barato sai caro. Às vezes, o que acha que você pode parecer um ganho adicional, lá na frente é uma perda. Então, essa seleção é muito importante. Parente e amigo é a mesma coisa. Vejo você falando nos seus vídeos 10 a 30 mil por mês. Mal consigo pagar as contas, estou pensando em desistir. A nossa noção de dinheiro geralmente está diretamente relacionada ao nosso ganho. A nossa habilidade mental de poder setar, de poder formatar um padrão mental onde a gente ganha mais ou ganha menos. Quanto é 10 a 30 mil reais por mês para um cara que está faturando 2 mil reais de assistência técnica dele? É muito. Quanto é 10 a 30 mil reais por Neymar? Cara, o cara ganha isso enquanto vai no banheiro. O cara senta lá na privadinha dele lá, fica lá 10 minutos, ele ganhou esse dinheiro. Sem fazer nada. Aliás, ele fez alguma coisa, mas não foi produtiva. Então, o conceito de valor, ele é muito relativo. O que você precisa entender é que dá para fazer. Agora, você precisa setar a sua mente, setar a sua inteligência e as suas atitudes para um cara que fatura esse valor. Esse é o segredo da coisa. Você pode não estar ganhando isso agora, mas você tem que pensar e agir como se você ganhasse, porque você não consegue. Se você não agir de acordo com aquilo que você quer, você não vai alcançar aquele objetivo. Você não alcança, você não consegue, porque você vai estar sempre com o pensamento de 2 mil reais. Essa é a diferença da galera que está faturando. Eles impõem, porque você começa pequeno, mas pensa grande. Esse é o segredo. Eu comecei pequeno, eu comecei com uma portinha minúscula, uma loja alugada, sem capital de giro. Eu sempre recomendo aos meus alunos capital de giro. Mas eu não tinha capital de giro, eu estava no bico do urubu. Eu não tinha, porque eu não tinha opção. Ou dava certo ou dava certo. Mas eu pensava grande. Eu falei, não, com esse método aqui eu sei que vai dar certo e eu vou virar um empresário na manutenção de celulares, não só um técnico. Hoje eu tenho técnico, hoje eu tenho funcionário, hoje eu tenho uma estrutura, hoje o meu negócio fatura. Hoje eu posso tirar uma tarde livre para poder ficar com a minha família. Eu posso decidir visitar minha mãe. Se eu quiser, amanhã eu decido, pego meu carro e vou visitar minha mãe. Eu tenho dinheiro e tenho tempo para isso. Mas há 4 anos atrás, isso era impensável para mim. Impensável. Eu estava lutando para pagar as contas. Eu estava lutando para poder juntar todo o dinheiro que eu podia para poder crescer e reinvestir no meu negócio. Então, as tuas atitudes de hoje vão definir o teu futuro de amanhã. Então, você tem que, se você está faturando 2 mil, você tem que pensar assim, eu quero faturar 10. Depois de faturar 10, eu quero faturar 20, 30. Depois eu quero faturar meio milhão por ano. E agir de acordo. Agora, não é fácil? Não. É simples. Tem várias ações que você toma que são simples, mas fácil não vai ser. Não existe fórmula milagrosa. A pessoa que te vende isso na internet está mentindo descaradamente. Existe um trabalho, existe dedicação, existe você dizer uma quantidade muito grande de nãos. Porque o empreendedor, se não me engano, foi o Warren Buffett, um mega investidor da Bolsa de Valores, o coroa norte-americano, o cara trilhardário, o cara é bilionário, um dos caras mais ricos do mundo. Ele falou, o grande segredo do empreendedorismo não é você ser o melhor, é a quantidade de nãos que você é capaz de dizer. Então, você precisa dizer não para muita coisa. Por exemplo, você vê o Diego começar a entrar na sua assistência técnica, aí você fala, pô, agora já dá para eu comprar aquele videogame. Porra, de repente eu já consigo comprar minha motinha agora. Cara, de repente eu já consigo ir morar numa casa melhor. Pô, no início eu não fazia isso. No início, a minha família comia comida simples, a gente não saía, não passeava, a gente não fazia, porque todo o dinheiro extra ia para a loja, todo o lucro, tudo que eu tinha eu revestia no negócio. E ele foi crescendo devagar. Só que o devagar para uma assistência técnica de celular é muito mais rápido do que para outros negócios, porque a margem é muito alta, a procura é muito grande. Então você não precisa, por exemplo, de 10 anos para você poder ver o resultado financeiro. Você precisa, se você agir certo, 2 anos, mas agindo certo, combinando habilidades técnicas com habilidades empresariais. Que você é um empresário. E é por isso que muita gente está ganhando só 2 mil por mês.
4 mil por mês. Porque você se vê como técnico, você não está se vendo como empresário. E a partir do momento que você pega o telefone, conserta, entrega e recebe, e por isso você está desenvolvendo uma atividade empresarial. E ela tem todos os requisitos que qualquer empresa do mundo tem. Você precisa desenvolver essas habilidades. É simples, mas não é fácil. Vai precisar de dedicação, disciplina, vai precisar disso tudo. Mas é possível. Então, 10 a 30 mil por mês é só o começo. É só o começo. Você pode ser muito maior do que isso. Com certeza. Entendeu? Esse ramo, ele propicia isso. Quero expandir, mas não sei por onde começar. Se você não sabe por onde começar, você não vai expandir. Você chega numa academia para malhar, você fala assim pro treinador, quero crescer. Você quer crescer o quê? Você quer ficar parrudão? Você quer perder massa magra e ficar só peitoral? Você quer crescer perna? A coisa mais simples o cara vai te perguntar. Você vai ter que malhar com objetivo. Como você vai expandir sua assistência? Você quer ser o mais conhecido dentro da bancada? Você quer ter o maior número de lojas? Você quer atender o maior número de reparos? Você quer atender o maior número de clientes? Você quer expandir para a rede nacional? Você quer franquear? É a primeira coisa. Então, muitas vezes, o segredo do sucesso não é a melhor resposta. É a pergunta certa. Então, quero expandir, mas não sei por onde começar? Não é uma pergunta que vai ser muito, que eu responder para você vai agregar valor para você. Primeiro você tem que descobrir o que você quer fazer. Quero expandir na manutenção de placas. Quero expandir na manutenção de software. Quero ter uma rede de assistências. Quero ter uma rede de franquias. Aí sim, aí tem como a gente trilhar o caminho. Agora, se você saber onde você quer chegar, qualquer lugar serve, certo? Então essas foram as perguntas. Desejo a todos muito boas vendas, uma semana de muito crescimento. Um abraço para vocês aí e até a próxima.